Boa noite, servidores. Boa noite, Tremedal. Boa noite, Clebão. Boa noite, Edmar. Boa noite, Cleber. Boa noite, Chico. Boa noite, Daniel. Boa noite, servidor presidente. Boa noite. Boa noite, Cleber. Boa noite, Edmar. Boa noite, Daniel. Edmar, quer dar as boas-vindas aí, o pessoal aí que está assistindo em casa? Com certeza. Eu queria aqui parabenizar mais uma vez, né, o sindicato. Quando eu digo sindicato, eu estou falando da diretoria, eu estou falando de todos os seus associados, né, por este momento, né, da gente, ou de nós tentarmos aproximar cada vez mais do servidor público. Infelizmente, é um momento difícil, dá muita saudade das nossas assembleias, das discussões, das críticas, das conquistas, né, do debate. Infelizmente, neste momento não é possível, e eu queria até agradecer ao Dr. Kleber, né, que teve essa ideia, né, aqui sinceramente falando, teve essa ideia, a gente agradece, o servidor agradece, e essa foi a maneira que nós encontramos de aproximar servidor público, de cada um de vocês, para estar dizendo o que está acontecendo, quais são as ações do sindicato. É isso. Professora Vera aí mandando boa noite a todos os servidores. Valeu, boa noite, professora. Boa noite, Vera. Chico, Chico, com você agora, Chico. Essa aí repara, viu? Chico, para dar as boas-vindas aí, o pessoal. Boa noite ao público que nos assiste nesse momento. É sempre um prazer falar com o servidor público, agora de uma forma diferente, né? A gente sente falta daquele calor de estar no meio do servidor público, ouvindo de perto as reivindicações, mas não deixamos de fazer isso. E estamos aqui trabalhando, fazendo o possível aqui para poder estar sempre tendo esse contato com o servidor público e buscando ouvir sempre o servidor público, porque o Sincert, desde a sua fundação, tem feito isso de forma presente, né? Mesmo nesse momento difícil, a gente procura estar aí mais próximo do servidor. Boa noite também, queria deixar meu boa noite a todos os servidores, a família toda, família Sincert, ao povo de Tremedal, que nos acompanha aqui pelo Facebook, através do canal, da página do Facebook do Sincert. E gostaria também, nesse momento, de apresentar o nosso convidado dessa noite, o professor, vereador Daniel Magnavita Souto, servidor público municipal, professor do Centro Educacional Francisco Gomes de Moraes, não é isso? Mudou, exatamente. Francisco Gomes de Moraes, apesar de ainda... Ex-Centro Educacional. Exato, ex-Centro Educacional de Tremedal. Um dos fundadores do Sincert também, né? Foi também, aqui, ele estava me lembrando há pouco aqui, foi também o primeiro secretário do Conselho Municipal de Educação de Tremedal, né? Atuou durante muito tempo perante esse conselho. Foi também o primeiro secretário-geral do Sincert, e já em 2012 foi eleito vereador, com mandato de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020. Atualmente é o presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Tremedal e vai estar aqui hoje falando sobre as ações do Legislativo em favor dos servidores. Daniel, abro para você dar as boas-vindas aí também para o nosso público. Obrigado, Kleber. Boa noite, Edmar. Boa noite, Chico. Boa noite aos telespectadores, os internautas que nos acompanham aqui nessa live do Sincert. Para mim é uma honra, né, estar participando aqui, não só como representante do Legislativo, mas, sobretudo, como servidor, né? Eu que sempre fiz questão de deixar claro meu posicionamento, sobretudo a minha paixão, né, em ser sincertista e ter feito parte e fazer até hoje dessa história brilhante, uma história de conquistas, né, de muita luta, é claro, mas com muitas conquistas
lutas exitosas, né, diga-se de passagem, êxito, sobretudo, por conta da participação de vocês, servidores públicos, que estão do outro lado aí, nos assistindo agora, mas que por diversas vezes, por diversos momentos, estiveram com a gente nas inúmeras caminhadas pelas ruas da cidade, que sempre foi, desde o início, o nosso palco principal, né? Onde o Sincert protagonizou, através de vocês, grandes momentos na história da luta pela emancipação dos direitos constitucionais do serviço público em nosso município. Então, quero externar aqui uma boa noite a todos que nos assistem, mas, sobretudo, aos servidores que, neste momento atual, né, que nós temos vivido, o momento do coronavírus, da pandemia, saudar aqui, de forma especial, aos servidores públicos que são linha de frente nesse momento, né, os agentes de saúde, de endemia, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, né, os garis, os vigilantes, policiais militares, enfim, todos aqueles que, de maneira essencial e de maneira muito, muito própria, são a ponta da lança nesse momento de combate e prevenção contra esse mal tão terrível que é a Covid-19, né? Mas que a gente tem certeza e fé no nosso divino Pai espiritual, que em breve possamos vencer esse inimigo, assim como tantos outros momentos da história mundial foram vividos e vencidos. Então, quero aqui agradecer o convite ao presidente Edmar Rocha, a quem eu saúdo com muito respeito, mas, sobretudo, com um carinho enorme, Edmar, né, em saber que, durante esses 10 anos, o Sincert, esses mais de 10 anos, o Sincert esteve e está sugerido por você, juntamente com a equipe muito séria, honrada, honesta, comprometida e, sobretudo, democrática, que sempre faz das assembleias o pontapé inicial de todas as decisões que são tomadas pela diretoria do Sincert. E, desde já, quero aqui, não fazendo propaganda, nem campanha ao presidente, dizer que, para mim, é mais uma honra poder, neste ano, né, estar vivendo mais uma campanha sindical, na qual tenho certeza que o servidor, mais uma vez, reconhecerá todo o valor que a casa, né, que essa entidade tem, tendo à frente dela você, juntamente com a sua equipe gestora. Dr. Kleber, Souto, Chico, né, enfim. Então, fica aqui o meu muito obrigado. Quero dizer que a cadeira que o vereador, o humilde vereador Daniel, no momento ocupa na Câmara, é uma cadeira sindical, é uma cadeira do servidor. O mandato não é meu, o mandato é nosso. Ali também é uma conquista dos servidores, ali também é uma conquista do Sincert, entendeu? Ela está, sempre esteve, sempre estará a serviço da justiça, da liberdade, da luta e da união dos servidores, que é o nosso lema sindical, né? Que é justiça, liberdade, união, e são 4 temas que a gente tem aí no slogan, certo? E a luta, claro, que é o foco-chave de todas as conquistas sindicais. Então, muito obrigado pelo convite. Quero dizer que, para mim, é uma honra poder estar participando aqui desse seminário, né, dessa webinário, na verdade, né, através do canal aqui, Web TV, do Sincert, e dizer que, enquanto vereador, me sinto honrado em representar cada servidor, desde o gari até o professor ali naquela casa legislativa. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Isso aí. Sincert Web TV. O servidor se vê na nossa Web TV. E hoje a gente tem uma pauta aqui. Aqui, boa noite também para o André aqui, tá mandando seu boa noite. Valeu, André. Um abração. Boa noite, André. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reunião do Sincert com a secretária de Saúde, que aconteceu há um tempo atrás, né? Vamos falar também sobre aquele assunto chato que está deixando a gente com muita dor de cabeça, que são as condições de trabalho dos servidores da limpeza pública do município de Tremedal. E também vamos ter momentos bons, que vai ser o momento legal, onde a gente vai falar sobre algumas decisões judiciais que favoreceram os servidores.
E, pessoal, somente os professores que atuam na zona rural. Tem novidade aí. Aguarda aí, acompanha aí, que mais tarde a gente vai falar novidade aí. Mas, Edmar, a bola aí está com você. Bora falar um pouquinho sobre a reunião do SINSET com o secretário de Saúde. Então, Kleber, inclusive, é importante a participação, né, dos servidores aí, para estar nos dizendo, porque nós temos muitas informações, mas nada melhor do que André e outros servidores aí, para nos dizer sobre algumas situações aí. Tipo, nós fizemos uma reunião, tem uns 20 dias mais ou menos, com a secretária de saúde, né, a senhora Tatiane, para a gente falar, saber um pouquinho, né, como estava acontecendo, como estava fazendo, como estava conduzindo em relação àqueles servidores, principalmente aqueles que estavam ou estão mais à frente do Covid-19, né? Naquela oportunidade, nós tivemos vários servidores que também participaram, né? Não lembro bem aqui de todos, né? Mas nós tivemos a participação de vários servidores naquele momento. E ali naquele diálogo, de mais ou menos 3 horas, nós fizemos algumas reivindicações, né? Por exemplo, na questão dos EPIs, né? Muitos dos servidores disseram que não estava tendo os EPIs, aqueles que são adequados para determinada situação e para determinado local, né? A semana passada, alguns dos servidores até me ligou dizendo, e me perdoe, porque até o momento eu não sei, dizendo que, infelizmente, até o momento não se tinha feito, né? Não se tinha feito essa demanda. Então, eu ainda não sei se foi feito, mas alguns servidores nos ligou cobrando da gente. Então, se algum servidor tiver alguma notícia em relação a isso aí, que nos fale. Por quê? Porque até semana passada, essa reivindicação não tinha sido concretizada. A semana passada, essa semana, eu já não sei, mas a gente vai procurar, sair daqui e vamos procurar informações para saber. Tem uma reivindicação que, inclusive, foi feita por Dr. Kleber, que é aquela proteção que tem nas unidades. Aliás, ele sugeriu que colocasse aquelas proteções feitas de acrílico, se não me falha a memória, nas unidades de saúde. Esta reivindicação, ela foi feita, que inclusive eu entrei, assim, meio um pouco de longe, meio discreto, e percebi que ela foi feita. Mas algumas ainda não. Por exemplo, a questão dos aventais que foram pedidos, que é que nós falamos, né? A questão dos EPIs de modo geral, porque a questão do EPI não é só a questão da máscara, existe todo um contexto, né? Então, de antemão, é isso. Acho que Chico pode falar um pouquinho mais sobre essa questão aí também. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Dilma Rocha, Aparecida, Edna. Obrigadão aí por vocês estarem acompanhando aí nosso canal. Pode falar, Chico. Boa noite a todos os ouvintes aí. Então, como a gente já havia colocado em relação à reunião, é interessante que o servidor participa também para falar se as reivindicações foram atendidas, porque pode ser que da semana passada para essa semana aconteceu algo diferente, né? E a gente busca sempre estar dando essa atenção, mas o servidor também ele precisa falar para a gente o que aconteceu, se as coisas permanecem do mesmo jeito, que é para a gente tomar as medidas se ainda não foram atendidas as reivindicações. Bem, eu tenho visto alguns servidores aí usando a viseira, né? Que é um equipamento também que ajuda a proteger, além da máscara, eles estão usando a viseira. A gente precisa saber se são todos os servidores que receberam a viseira, se os agentes comunitários de saúde receberam. Me lembro de ter visto os agentes de combate a endemias usando já. E os demais servidores da saúde aí, o pessoal que está aí nas unidades, como os serviços gerais, recepcionista, enfim, todos. Porque a gente precisa saber se está tendo
aí uma atenção especial para todos os servidores que estão na linha de frente, porque quando a gente coloca dentro da unidade, são todos, da limpeza ao vigilante, né? Então, a gente precisa aí tá tendo esse diálogo com o servidor, e essa é a forma que a gente encontrou de estar falando com o servidor, e também o servidor pode aqui dar a sua opinião, pode estar participando aí e colocando para a gente essa questão. Eu queria só resumir aqui, as reivindicações foram feitas, né, no que foi encaminhado para a Secretaria de Saúde, que foi a questão da insuficiência de EPI, né, de álcool gel, a qualidade, inclusive, do álcool gel que foi distribuído inicialmente, e a secretária, inclusive, realmente concordou por conta da primeira remessa que foi feita, que era a qualidade não... Quer dizer, a qualidade não, o cheiro não era... A qualidade, não posso atestar a qualidade, mas o cheiro não era agradável para ninguém, né? O afastamento daqueles servidores do grupo de risco, né? Uma jornada de trabalho diferenciada, né? Também teve essa questão. Teve a questão dos testes rápidos, e teve também, os agentes de endemias reclamaram da questão do veículo, da vigilância epidemiológica, as condições dele, né? Não é seguro, né? Um veículo que a manutenção é precária. E, inclusive, a própria secretária, de antemão, já falou que esse item não poderia ser resolvido este ano, né? A ampliação da equipe, né, dos agentes de endemias para a maior cobertura da área, tudo isso aí foi verificado. Além de treinamento para servidores da saúde sobre a utilização dos EPIs, jornadas de trabalho diferenciada para os servidores da saúde, revisão da classificação dos índices de salubridade, que isso aí já está resolvendo individualmente com os servidores que nos procuram, né, nos atendimentos individuais. E também por fim, a definição de um canal remoto de comunicação entre os servidores da saúde e a Secretaria de Saúde para encaminhamento de requerimentos administrativos e outras solicitações. Basicamente é isso aí. Foi isso aí. Que, inclusive, Kleber, Daniel e Chico, e servidores que estão nos vendo aí neste momento, povo de Tremedal, é um momento muito crítico que nós temos que ter muitos cuidados. Por quê? Porque, inclusive, eu gostaria de deixar aí meus sentimentos, né, a toda a família do professor Daniel, né, que há poucos dias perdeu uma tia, que é irmã de Dona Luz, da mãe de Daniel, e hoje me parece, não é isso, que perdeu um tio em menos de 2 meses, de um mês. Foram 2 pessoas por 15 dias do Covid-19. Isso lá em Salvador. Isso lá em Salvador. Então, nós temos que ter essa preocupação. A administração, ela tem que ter essa preocupação, principalmente com esses profissionais que estão na linha de frente. Porque não é fácil, não. A coisa é complicada, é difícil. Não é? Então, eu queria ir, fica aqui, publicamente, os meus sentimentos. Viu, Daniel? Obrigado. O que eu sempre falo com o Chico, a gente sempre conversa, eu falo, tem que ter sensibilidade para essas questões, tem que ter uma sensibilidade. Eu quero dar uma boa noite aqui para um ex-colega de trabalho, Veridiano, que deve estar nos assistindo de São Paulo agora. Boa noite, Veridiano. Grande Verê, ex-aluno nosso aí, Edinho. Palmeirense. Nossa amiga Nilson também acabou de entrar aí. Nilson também. Ô, Kleber, só um detalhezinho aí. Por quê? Porque o sindicato, mesmo que nós abrimos lá por um certo período, mas eu quero deixar claro que o sindicato vem fazendo os atendimentos individuais. Né? Dr. Kleber tem atendido todos aqueles, né? Todo aquele servidor que tem alguma dificuldade, que tem alguma pendência, é só nos ligar, certo? A gente já marca para que fale diretamente com o Dr. Kleber, né? Ele faz lá seu requerimento, manda o requerimento, a gente imprime e encaminha para a secretaria devida. Só
Só lembrando aqui que a importância também da questão dos EPIs é você observar a validade, porque com o uso dos EPIs, ele pode sofrer um desgaste, né? Porque tem servidores que trabalham, digamos assim, mais à frente com o uso de produtos químicos. A exemplo do pessoal de endemias, por exemplo, eles têm uma atividade que é diferenciada, além de estar trabalhando no controle de vetores, agora também eles estão fazendo o serviço de desinfecção dos pontos comerciais aqui na cidade também, fizeram também alguns povoados como Lagoa Preta, por exemplo. Isso é importante a gente estar observando. Só uma pergunta que eu acho que os telespectadores devem estar curiosos com isso também. Com relação ao manuseio desses produtos, existe por parte da administração algum tipo de capacitação, né, momentânea ou permanente, né, agora mesmo, por exemplo, nesse período de pandemia, porque é um fato isolado, entendeu? Um fato novo, inclusive, para esses servidores. Essas higienizações que estão sendo feitas, pelo que até onde eu sei, acho que não havia ocorrido até então, nesse serviço público aqui no município, por parte da gestão, para o uso desse tipo de produto, para garantir, é claro, a segurança do servidor. Porque não são só os EPIs. É necessário que haja também uma orientação sobre como manusear esse tipo de produto, certo? Sim, inclusive, vereador Daniel, falamos sobre essa questão na reunião que tivemos sobre o cuidado que tem que ter, que a gente viu aí muitos profissionais de saúde que trabalham, digamos, dentro dos hospitais, que acabaram se contaminando quando ia acontecer a desparamentação. Então, não adianta nada você usar um EPI e na hora que você for tirar ele, você se contaminar, porque quando você usa o EPI... Exatamente. Né? Ele está recebendo ali resíduos de produto químico. No caso do produto que você usa para combater os vetores, também agora está usando aí, acho que é o cloro, que é diluído em água sanitária, né? Água sanitária diluída em água, que é para fazer a desinfecção aí dos pontos comerciais e alguns pontos também aqui da cidade. E os servidores que estão fazendo esse trabalho não passou para a gente que tem acontecido essa capacitação. Eu sei de capacitação que aconteceu para os servidores do hospital, porque eles me relataram, né, sobre a importância de estar tendo os cuidados para ter contato com uma área que possa ter alguém, né, contaminado com a Covid, sendo que é hospital, pode estar acontecendo, que a partir do momento que chega, você tem que estar todo equipado para entrar e você tem que ter conhecimento como você vai entrar em determinada sala, né? Então, até o momento, eles não passaram nada para a gente que tomou essa capacitação para fazer esse serviço diferenciado, que é a questão do desinfecção agora dos pontos comerciais de combate ao Covid, porque a gente sabe que é um vírus, né? Mas para você combater um vírus, você tem que, primeiro, protegendo a sua saúde. Você tem que estar com equipamentos de proteção individual que realmente te proteja. Porque, na verdade, Daniel, eu acredito que nenhum equipamento de proteção individual proteja 100%, né? Porque nós sabemos aí, na época muitos servidores que trabalhavam na época da SUCAM adoeceram com contato com produto químico. Claro. Né? Claro, então, muitos hoje têm problemas de câncer e tal, por conta do contato com isso. No EPI, você precisa da informação. E essa informação você tem que estar preocupado no dia a dia. Porque, por exemplo, antes eles trabalhavam com a questão do vetor. Hoje eles estão trabalhando com algo diferente, né? Porque a gente sabe que o cloro, se ele inalado para a saúde, ele pode ser prejudicial, né? Então, é importante que você procura capacitar os profissionais que estão na linha de frente em todos os sentidos. Não está sendo fácil para a gente, porque é um momento que a gente está
preocupado com uma série de acontecimentos, e às vezes o profissional, ele pode estar ali tão focado em estar ali combatendo ali a questão da Covid, que ele acaba esquecendo da própria saúde dele, que ele tem que se proteger, né? Mas é bem lembrado essa questão que você colocou, porque quando a gente busca fazer essa crítica, eu acredito que você está ajudando, né, a administração e quem está à frente executando esse trabalho. Bem colocado essa sua... É a questão de segurança no trabalho, né, Chico? Inclusive, existe uma capacitação para isso, para a segurança no trabalho. Inclusive, Edmar, o Sincert trouxe uma vez, lembra? Isso, gostaria em 2015, 2014, através eu gostaria de lembrar dessa oficina do trabalho de Conquista. A gente trouxe isso na Câmara de Vereadores, né? Foi trazido através do Sincert, e acho que você também estava envolvido, Daniel, naquele período. Foi, nós trouxemos, né? Eu não entendi. Destacar aqui rapidinho destacar aqui só a participação aqui de Adriana Costa, Maria Marta, Cláudio Meira e Dilma Rocha aí, e Luza Ferraz. Sim, Edmar. Sérgio Melo, Dilma Rocha aí, a irmã do nosso colega Edmar, Betinho, professora Adriana. Eu não entendi essa parte agora na área. Deixa eu colocar aqui. Uma capacitação que aconteceu na Câmara de Vereadores, promovida, se não me engano, em 2014 ou foi 2015, pelo Sincert, com a participação do vereador Daniel, de segurança do trabalho. Ah, sim. Tá lembrando? Então, agentes de saúde e endemias participaram em massa. E isso, teve mais profissionais também, eu me lembro de ter participado. Foi muito boa a capacitação. Ali a gente pôde abordar e saber de situações ali que até então a gente não tinha conhecimento, porque tudo é novo, tudo vai passando. Por exemplo, agora mesmo essa questão de combate a vetores, a cada tempo você tem que estar trabalhando com produtos diferentes, e aí você precisa conhecer o produto que você está trabalhando para que você possa também se proteger os danos que ele possa estar causando à sua saúde, né? E colocar aqui também que o espaço aqui também da nossa Web TV está aberta também para a Secretaria de Saúde, se quiser vir aqui se manifestar sobre o que é que foi feito até então, depois da reunião, está aberto o espaço para ela. Os servidores, né, que estão assistindo, se quiserem fazer questionamentos. Isso. Sim. É só ir lá no chat, colocar os questionamentos. Não, e assim, nas próximas lives também vai estar aqui aberto para que ela possa participar. Ah, e sim, assim, viu? Entendi. O que Daniel está dizendo, assim, é claro que aqui a gente está sempre aberto, as portas sempre abertas do sindicato, né, para qualquer esclarecimento, como sempre foi. Mas nós temos muitos servidores aí que, de repente, está aí nos vendo e tal. Se quiserem fazer alguma pergunta, se tiver no nosso alcance, nós iremos responder. É claro que nós iremos fazer as lives agora de 15 em 15, né? Porque nós temos muita coisa para estar falando, para estar explicando, ações que estão saindo aí. Minha língua está coçando, mas fica para frente. Tá aí mesmo aí. Meu presidente. Vanu Rocha aí, obrigado pela participação, tá falando, verdade, não adianta Vanu Rocha, produto, o aparelho se não saber manusear. Como é que é, Kleber? Tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Manu tá falando, verdade. Não adianta ter o produto ou o aparelho se não saber manusear. Isso é importante, isso, mano. Bem colocado essa crítica, viu? Assim, Vanusa. Inclusive, essa frase de Vanusa ali me remete a um problema que eu presenciei. Ou seja, foi distribuído aos agentes de endemias, ou de saúde, se eu não me engano, os tablets, acho que é isso, né? Agora as visitas são monitoradas e o relatório é feito via tablet. É isso, né, Chico? Isso, os comunitários, agentes comunitários. Pois é, isso, exato, os comunitários de saúde. E me parece que não houve uma capacitação a contento para esses profissionais, porque por ética, né? Eu não vou ter o nome do profissional, o profissional esteve aqui em casa um dia desses para fazer a visita de rotina, e ele não estava sabendo lidar com o tablet, então ele pediu ajuda. E eu o ajudei a fazer, né?
todo o processo de alimentação do sistema lá com os dados da residência. Então, acho que isso também deve ser levado em conta. Foi o que Vanu disse aí, não adianta você ter um aparelho, você ter um equipamento de segurança e não saber manusear, certo? É necessário que haja, antes de tudo, uma capacitação, uma orientação ou uma formação para que seja, de fato, executado na sua máxima integralidade. Uma pergunta interessante aí que o colega fez aí, ó. Como está o controle da chegada do pessoal de São Paulo em Tremedal? Veridiano. Ontem à noite, tinham 2 ônibus desembarcando lá em cima do posto. E eu não vi monitoramento da saúde lá, não. O pessoal da barreira continua na barreira e eu vi os ônibus desembarcando lá no posto Trevo. 2 ônibus lotados. Acho que é demais, viu, também. A gente passou e viu. Então, a pauta aí está encerrada. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Assim, sobre a questão das barreiras aí, assim, eu não sei se está ficando 24 horas, porque, assim, tem coisas que a gente fica sabendo, a gente procura saber, né? Mas, eu, assim, não tenho conhecimento de forma geral. O que eu vejo é durante o dia que fica ali. Mas nós estaremos, essa semana, fazendo algumas visitas, conversando com o pessoal, para ver como é que está sendo feito isso aí. Inclusive, houve uma reivindicação de um servidor lá de Lagoa Preta nesse sentido, para que houvesse uma barreira também, lá em Lagoa Preta, por conta do pessoal que vem ali do norte de Minas, da divisa, né? E aí a própria secretária falou da impossibilidade, porque ensejaria também a polícia militar lá, não seria só a prefeitura, mas a polícia militar lá também. O apoio da polícia militar. Verdade. Vamos para frente? Segundo o André Ferreira aqui, 24 horas, hein? Deve estar falando sobre a barreira. Pronto, então, ficando 24 horas a barreira. André está informando aí, ó. Pronto, assim que é bom. Quando, André? É por isso que é necessário esse contato, né? Do sindicato enquanto representante legal do servidor, junto ao servidor, para que ele passe também as informações do que está sendo feito dentro das pautas que estão sendo discutidas aqui. Isso. Bom, podemos passar para a próxima? Sim. Pauta cabeluda a próxima, hein? E inclusive, a Câmara já entrou no jogo também, nesse sentido. As condições de trabalho dos servidores da limpeza pública. Edmar, inicia aí. Bom, é até desgastante para mim hoje aproveitar a oportunidade para estar falando mais uma vez sobre essa questão, mas nós temos que falar. Já é exaustivo, cansativo, para não dizer, aliás, para dizer, desumano. Por quê? No ano de 2019, 8 de novembro de 2019, né, nós fizemos uma audiência pública para tratarmos das condições de trabalho dos garis especificamente, né? E também para a gente falar um pouquinho da questão da limpeza pública, né? Da limpeza pública, da questão da conscientização, que inclusive eu não sei se existe um projeto em relação a isso, né? Em relação a essa questão, o Daniel pode falar depois, a questão da conscientização, porque a questão da limpeza pública é uma questão de conscientização também. Nós temos que fazer também nossa parte. É um dever nosso, enquanto cidadão ou enquanto cidadãos, cuidar da limpeza da nossa cidade, com aquilo que é devido a cada um de nós, é claro, porque a administração ela tem sua competência. Quando nós fizemos essa audiência pública, em 8 de novembro de 2019, inclusive participaram vários garis, aquelas pessoas que estão realmente à frente da limpeza pública do nosso município. Convidamos as devidas pessoas, infelizmente na oportunidade apareceram poucos, não é? Mas eu quero falar claramente para você, gari, para vocês que estão nos ouvindo aqui, porque vocês também, de antemão, de vez em quando, vocês deparam aqui no nosso município, aqui principalmente na sede,
com situações, no mínimo, desrespeitosas. Por quê? Porque o gari, ele tem que ser tratado com respeito, como qualquer outro servidor. Como qualquer outro servidor. Verdade. Ele não pode ser tratado menos, não. E me desculpa a sinceridade. Está faltando respeito com os garis da nossa cidade. Não é uma, nem duas, nem três vezes que a gente está falando sobre esse tema. Inclusive, eu acho um absurdo. Opinião minha. Às vezes, na reunião da Câmara, eu tive lá algumas vezes falando, e às vezes alguns falam, mas eu acho que todos devem falar. Porque esse não é só um dever do sindicato, não. Esse é o dever de todos nós. Então, condição de trabalho é o mínimo que tem que se fazer. O que acontece aqui na nossa cidade? Os servidores da limpeza não têm a mínima condição de trabalho. Aliás, hoje, me desculpe, um servidor me ligou perguntando se eu tinha condição de comprar uma bota. Desculpa aí o termo, uma bota, porque não tinha, ele ia ter que trabalhar com as havaianas, o termo que ele usou. Eu falei, olha, eu não posso fazer isso, porque isso aí não é competência do sindicato. A competência do sindicato é outra, é cobrar, e nós vamos cobrar. Essa cobrança em relação aos IPIs, ela já é de não sei quanto tempo. É de muito tempo. Então, eu acho que já passou do momento de se resolver. Não sei se vocês percebem, não só a gente aqui, nós não estamos. Isso aqui não é questão, como eu falo, política não. Isso aqui é questão. É o que o Chico falou. Quando você fala assim, o que eu quero é mais ajudar a administração nessa parte a fazer a coisa certa. Isso não é questão política não, mas já passou do limite. Eu não sei se vocês deparam aí com o caminhão, mas se você olhar em cima, tá lá no meio do lixo, uma, duas pessoas. Se eu estiver mentindo, vocês me digam aí. Vocês me digam. Gente, Mentir não, porque, Edmar, mentir não, porque contra fotos não há argumentos. Existem diversas fotos, filmagens nesse sentido. E outra... Verdade. Depoimentos, né? O próprio servidor faz o depoimento. Eu gostaria de... Deixa a Edmar terminar. Eu gostaria de complementar que Nós já fizemos várias reuniões. Oi. Gostaria de complementar aqui o presidente que não há como não se dignar. Eu que tenho visto diariamente os servidores da limpeza passando dentro daquele caminhão de lixo ali, dentro do lixo, é desumano. É desumano porque quando você tem alguém que cuida da limpeza da cidade, você tem que dar a mesma atenção que você dá para os demais servidores. O gari tem tanta importância quanto... Essa fala de André resume tudo. A fala de André Ferreira resume tudo aí, Chico. Sim. Quanto o médico que está no hospital, quanto o professor que está na sala de aula, quanto o motorista que está conduzindo o carro, quanto o vigilante que está atuando, enfim, eu acho que o gari que trabalha na limpeza, ele tem que ter uma atenção especial, porque você coloca alguém que está ali sem uma mínima condição para exercer uma função de risco. Então, quando você coloca alguém para trabalhar com algo que vai oferecer risco à saúde dele, você precisa dar condições adequadas para que ele possa exercer sua função sem estar colocando em risco a sua saúde. E é isso que a gente tem cobrado. Isso não é algo que a gente está cobrando agora, não. Isso é algo que a gente vem cobrando ao longo de mais de um ano. Não, né? há 2 anos. E a gente vem batendo nessa mesma tecla e as coisas não acontecem. Gente, não é questão de você olhar e tentar desviar o foco, tentar colocar que é questão política. É uma questão de ser humano, olhar e se colocar no lugar do outro, porque trabalhar é digno, mas desde que você tenha condições dignas de trabalho.
eu quero fazer essa comparação para que a gente possa retratar a situação que o pessoal da limpeza vem vivendo no nosso município, que cada vez que eu olho, eu consigo sentir assim, né, indignado, porque eu acredito que isso deve ser a indignação de todo o tremedalense, e a gente olha também, assim, os nossos legisladores, que todos olhem com essa mesma atenção, independente de questões políticas. Olha, se coloca no lugar do Gari nesse momento, para que você possa, digamos assim, será que se o legislador tivesse que fazer o trabalho do Gari, ele iria aceitar as mesmas condições? Assim, será que o secretário tivesse que fazer o mesmo trabalho do Gari, ele teria aceitar a mesma condição? Não, gente. Temos que ser mais humanos, temos que se colocar no lugar. Nós sabemos aqui que quando nós tivemos aquela audiência pública, nós podemos contar os vereadores que tiveram ali presentes. Me desculpe eu fazer essa colocação aqui a todos, com todo respeito ao legislativo eu tenho, mas nós precisamos falar a mesma língua quando se trata de condições dignas de trabalho. É isso que nós devemos fazer, porque você, digamos assim, é o trabalhador que está limpando, que está cuidando da cidade, cuidando da limpeza da nossa cidade. É isso. Me desculpa o desabafo, mas eu tinha que falar isso, pessoal. Inclusive, sim. Tiveram duas perguntas aí que eu vi, não lembro, mais interessante. A última eu estou vendo aqui é por que Tremedal ainda não tem um caminhão de lixo? Boa pergunta. Por que pegar lixo em carro aberto? Isso não existe. E não existe mesmo. Essa semana... Edmar, rapidinho, só para te situar, Edmar. Não sei se vocês se lembram da primeira reunião que nós discutimos isso, foi logo no início de 2019, Chico. 2019. A questão de EPI e de insalubridade e periculosidade consta na pauta do Sincert desde a primeira pauta. Exatamente. De 2009, que foi encaminhada ao Executivo, de 2009, certo? E incluía, inclusive, isso aí, a situação do pessoal dos garis. E foi colocado isso, Edmar, na primeira reunião que nós tivemos o ano passado, do ano passado, 2019, falando sobre o lixo. E a gente até falou, porque o Banco do Brasil ele tem uma linha de crédito para os municípios nesse sentido, um convênio aí nesse sentido para adquirir caminhões compactadores. E parece que a resposta foi, na época, que o município não estava podendo fazer, naquele momento, convênio, porque estava com problema aí, não sei que problema era. Ok. Então, só voltando aqui, a fala aqui, a pergunta, realmente, Veridiano, nós não sabemos por quê. Porque é importantíssimo, existe um carro adequado. E essa semana, eu estava ali próximo do sindicato e o carro passou. Olha só essa denúncia aí, ó, de 7 e o carro passou. É bom ver essa pergunta. O carro passou e eu questionei, eu falei, gente, como pode esse carro? Olha os servidores. Aí alguém disse assim, eu ouvi de longe, mas eles fizeram concurso para isso. Rapaz, é complicado o negócio. Eles fizeram concurso para isso. Eles fizeram concurso para isso? É difícil, eles fizeram concurso para não ter o mínimo de condições de trabalho? Eles fizeram concurso para ser lixo, como alguém citou aí? Porque está sendo tratado como lixo. Claro. Porque eles trabalham dentro do lixo. E eles merecem todo o respeito, né? Todo o respeito. E nós precisamos resolver esta situação o mais rápido possível. Eu não aguento mais falar sobre isso aí. Eu não aguento mais passar nas ruas e ver aquele caminhão. Tem horas que dá vontade de você nem olhar, mas eu tenho que olhar porque essa é a realidade. Então, é com muita tristeza que eu falo. Nada contra ninguém, mas a favor do servidor público, a favor dos garis. Boa colocação aí, viu, André? Boa colocação aí. Questão de dar dignidade de todo trabalhador. Entendeu? É o que o Chico colocou. Sim. E outro nessa questão aí.
de uma... Só complementando aqui. Essa questão que a Edmar colocou aí do caminhão, a fala de uma pessoa dessa, Edmar, que diz isso, é justamente a fala de uma pessoa que faz justamente aquilo que você perguntou agora há pouco. Entendeu? Existe uma conscientização da população de Tremedal com relação ao lixo. A pessoa que fala um negócio desse aí, companheiro Edmar, demonstra o tipo de conscientização que nós temos na sociedade. Eu sou testemunha viva. Ali do lado da casa de seu pai, existe uma esquina onde o caminhão acaba de sair carregado de lixo e os vizinhos chegam e colocam novamente as sacolas. O caminhão está saindo, eles estão colocando a sacola novamente. Então, se existe a conscientização... Não existe. Existe, na verdade, uma falta de conscientização. Nós temos um canteiro lá na rua, perto de sua casa, Edmar, na rua João Batista Novaes. Aquele canteiro, quem plantou fui eu e o professor José Carlos. Nós plantamos aquele canteiro há 7 anos atrás. Ali era só um cascalho cercado por meio fio. Nós plantamos as árvores, conseguimos lá em Conquista, através do professor Paulo, que era diretor da Marieta, plantamos as árvores. Hoje é um canteiro bonito. Porém, no início do canteiro lá existe o quê? Um depósito de lixo dentro do canteiro. Quem faz aquilo? Os próprios moradores. Então, essa questão vai dar para a gente do que a gente imagina. Em 2014, eu fiz uma indicação na Câmara, onde eu sugeri aos nobres colegas vereadores que a gente caminhasse para a Prefeitura um projeto, uma indicação de projeto de lei, na qual o município estabelecesse multas para esse tipo de arbitrariedade, que fosse considerado uma arbitrariedade que gerasse multa. Ou seja, aquele que não limpa seu terreno, que fica baldio recebendo lixo, isso gera prejuízo para a saúde pública, que a dengue se prolifera, animais peçonhentos, enfim, que gerasse multa para quem jogasse lixo em praça pública e por aí vai. Sabe qual foi a resposta que eu tive de uma grande maioria dos colegas? De que isso geraria um grande problema junto à população, porque iria mexer no bolso das pessoas e iriam dizer, então, que a gente estava tirando o dinheiro do povo. Ou seja, se a gente, enquanto legislativo, não fizer esse enfrentamento junto à sociedade, né, que traga, de fato, esse embate, nós não vamos, então, estar fazendo o papel nosso. Nós não podemos amolecer nessa questão, que é uma questão de saúde pública. O que o caminhão de lixo faz com os servidores da limpeza pública e Tremedal é mais do que um absurdo. É desumano, como disse o amigo André. Aí perguntaram, por que não tem um caminhão compactador? Teve um caminhão compactador em 2013 e 2014, se eu não me engano. Mas o caminhão, eu acho, não sei por quê, rodou 1 mês ou 2 meses, imediatamente parou. Nós temos, historicamente, na história política e Tremedal, licitações meteóricas de valores exorbitantes para terceirização da limpeza pública. Por que valor não é revertido para a compra de um caminhão compactador? Se é, aí Cláudio perguntou, eu não sei até hoje se a limpeza pública em Tremedal é feita por uma empresa ou pela prefeitura. Existe o serviço de limpeza pública terceirizado em Tremedal, amigo Cláudio, assim como o transporte escolar, e etc, etc e tal. Porém, o que a gente vê e continua vendo, agora é o caçambão, o trucado, né, com os garis jogados lá em cima, juntamente com o lixo, e nós temos ainda outros casos mais gritantes. Quando não consegue o caminhão caçamba da prefeitura, eles alugam alguns caminhões aí, em que a metade do lixo vai no caminhão e a outra metade vai sendo jogada pelas ruas por onde o caminhão passa, porque não consegue comportar toda aquela quantidade de lixo. E junto a isso estão nossos servidores. Uma internauta disse aí que o amigo André, né, que trabalha na coleta de lixo, acho que foi Célia Carvalho, ela disse que o servidor teve, e eu me lembro disso, Edmar, que ele perdeu um dedo, entendeu? Acho que o sindicato até entrou com ação, não foi, Cleber? Com relação à indenização, não sei se ainda está. Aí, ó. É esse aí, entendeu? André, se eu não me engano, ele é contratado, é isso? É André Ferreira, acho que tem o mesmo nome que não vou dizer. É contratado. Contratado. O que não tira de forma nenhuma dele o direito de servir ao município de maneira segura. Entendeu? De maneira segura. Ele é um trabalhador
assim como qualquer outro. A questão jurídica dele ser ou não concursado não tira dele o direito de ter os mesmos EPIs, o mesmo tratamento que um servidor concursado. Mas isso não é feito, porque historicamente é uma grande falta de respeito com esse trabalhador. Não é isso? É servidor público, exatamente. Então, eu sei o quanto o sindicato tem cobrado, Edmar, Cléber, Chico, né, todos que nos assistem. A Câmara de Vereadores tem tentado fazer esse papel. A gente já fez as audiências. A gente convocou, inclusive, há um tempo atrás aí, o secretário de obras e de infraestrutura para prestar esclarecimentos nesse respeito. Solicitamos, não foi, Cléber? Mas até hoje não compareceu para nos dar as explicações. Eles, secretários, que são também agentes públicos, né, e devem satisfação à sociedade, não foram até lá fazer esse papel. Então, a sociedade acaba sendo a grande vítima disso, né? Os trabalhadores e a sociedade acabam sendo a grande vítima. Mas a gente não pode culpar apenas a sociedade. Eu vi, por exemplo, algum cidadão dizendo, mas é o povo que não tem consciência. Mas se o povo não tem consciência, cabe à gestão, ao legislativo, às instituições não governamentais tratarem disso. Nós tínhamos em Tremedal, há uns 5 anos atrás, um projeto maravilhoso, que era uma associação de coletores de lixo em Tremedal, a APROVE, e que foi dissolvida simplesmente porque não teve apoio da gestão para pagar um galpão que custava acho que 200 ou 300 reais. E por falta desse incentivo, esses 4 ou 5 trabalhadores que faziam uma... Daniel está com problema no áudio aí. Sim. Mas, assim, é importante frisar que o espaço também aqui está aberto para o secretário a sociedade, ela acaba sendo de obras e serviços públicos, né? Então, enquanto sindicato, eu acho que a gente precisa fazer muito mais, entendeu? Nesse sentido, e eu sei que nós temos os dispositivos para isso. De igual forma, né, o espaço está aqui aberto para o secretário de Obras e Serviços Públicos também aqui se posicionar sobre o que está sendo colocado aqui, não sendo colocado só por a gente, mas todo dia chega essa reclamação lá dos garis e muita gente que presencia esse fato chato, lamentável. Verdade. Sim, e outra coisa que a gente vê que é um outro problema que ainda é o lixo, né? A gente sabe que o lixo não tem... Exatamente, Zé Roberto aí, ó. Tá certinho, Beto. Todos são empregados, respeito igual para todos. Todos nós somos agentes públicos. Como eu estava falando em relação à questão do lixo, nós sabemos que o lixo ele é apenas retirado da cidade, né, da área urbana, e que para onde ele vai também continua o problema, que é a questão de contaminação do solo, né? Contaminação dos rios, porque quando chove, o lixo é levado em direção, né, aos rios. E esse é um problema que a questão que deveria também ter uma atenção especial, que eu não sei, porque é difícil para a gente ver essa situação, sabendo que a coleta de lixo, como o Daniel colocou, ela amenizava muito o problema da questão do lixo, porque você tinha a seletividade, né? Era retirado e ainda gerava uma renda para os trabalhadores dessa área, né? E por falta de apoio do poder público, acabou se perdendo, e é algo que ainda pode ser trabalhado, que eu acho que o momento que a gente vive de preservar o meio ambiente, eu acho que a gente, para a própria sobrevivência nossa, temos que ter essa preocupação. Meio ambiente, né, é vida. Se a gente polui a água, se a gente polui o solo... Verdade, Marta. Marta está certa. A prova precisa ser reativada. Amanhã, como é que a gente vai olhar? Que futuro você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos? Você vai olhar e deixar... né? Nada, porque contaminação, ninguém sobrevive em um solo contaminado. Os alimentos, nós sabemos que a maioria dos alimentos que a gente consome vem da terra, né? Se você tem uma terra contaminada ou algo contaminada, como é que você vai ter saúde?
Isso também é saúde, né? Dar destinação correta para o lixo, preocupar com o que você está fazendo para o futuro, o que você vai deixar para o futuro. Então é isso, pessoal. Se alguém quiser complementar mais alguma coisa. E deixar claro aqui que nós não queremos um tremedal de o quanto pior não. Esse não é o nosso objetivo. Não. O nosso tremedal é o quanto melhor. É o que nós queremos. Não é? Porque às vezes as pessoas olham lá, acham que é uma questão política partidária. Não, é a questão política social. Se discute a política social. É isso que o sindicato, neste momento, está fazendo. Bem, uma coisa é certa, né? O sindicato já está adotando as medidas cabíveis aí para que se resolva essa situação. A gente solicita até o apoio da Câmara Municipal também, através do seu presidente aí. E o apoio também da sociedade, né? Que a sociedade abraça essa causa, porque nós sabemos que cada um trabalhador daquele ali tem família, né? Tem família, e ele coloca a sua vida em risco. Ele, digamos assim, a gente falando aqui da Covid, né? E pensamos, né? Que esse pessoal, eles estão mais expostos do que qualquer outro profissional. Ele está convivendo com uma situação caótica. Ele está convivendo no dia a dia. Isso não é, digamos assim, isso não é um dia, 2, não. É a rotina de trabalho dele. Ele passa mais tempo dentro do lixo. Desculpa a expressão, gente. É porque toda vez que eu falo dessa situação, eu fico indignado. Ele está convivendo mais tempo dentro do lixo do que na própria casa dele. Né? Boa. Ele tem uma jornada de trabalho para exercer. Gente, é desumano. É desumano. Quando eu olho aquele pessoal dentro daquele caminhão, eu fico indignado. Eu fico mesmo. Eu acho que isso deve ser uma indignação de tremedal. Todo tremedalense ele tem que olhar, né? Olhar aquilo ali com indignação, porque isso não é normal, não. Isso não é normal, isso tem que acabar. Nós precisamos, questão de dignidade, nós precisamos dar condições adequadas para esses garis. Nós precisamos proteger os nossos trabalhadores da limpeza pública, né? Eles são trabalhadores, eles não merecem estar dentro do lixo, não. Vamos adiantar nossa pauta aí, Edmar? Bora, vamos lá. Beleza, aí as participações aí que tivemos aí em relação ao lixo foi muito boa do pessoal que está assistindo aí. Tem alguma coisa de Vânia aí? O lixo das escolas da zona rural não tem destino, deixando o solo em volta das escolas contaminado com garrafas, latinhas, vidros, plásticos, enfim. Isso sempre me preocupou. O risco de criar dengue é tamanho. É o que Chico falou, né? É o que Chico falou, resumiu tudo aí. Bom, beleza aí, obrigado pela participação em relação aí à limpeza pública. O sindicato está tomando as medidas cabíveis. Vamos para o momento legal aí, Edmar? Agora, esse momento legal, eu queria fazer só uma falazinha antes de encerrar esse tema aí, Cleber, sobre o lixo. É porque assim, talvez, eu sei que a sociedade ela acaba fazendo essa leitura. Talvez tenha alguns telespectadores, ouvintes aí, né? A gente está nos assistindo, que faça a seguinte leitura. Poxa, mas por que só agora o Sincert está fazendo essas lives, está cobrando sobre o lixo e tal e tal? Bem, essa cobrança não é de agora. Ela sempre existiu na pauta de reivindicações, ela sempre existiu na Câmara, ela sempre existiu nos requerimentos dos servidores públicos feitos ao Sincert, junto à Secretaria, e ela sempre existiu nas nossas assembleias. Hoje, esses temas são trazidos a público através das lives, porque antigamente nós tínhamos as assembleias para fazer isso, certo? Para que o servidor for. Hoje, infelizmente, por conta da pandemia, nós temos que fazer isso aqui. Então, eu quero dizer aos telespectadores que possam fazer uma leitura errada, que não olhem isso como perseguição política, não. Isso aqui não é perseguição política contra o prefeito, ou contra gestor, ou contra A ou B, não. Na verdade, isso aqui é um exercício que o Sincert sempre fez.
O Sincert sempre fez isso, a Câmara de Vereadores sempre fez isso aqui, e os próprios servidores, que são os maiores interessados, sempre fizeram essa cobrança. Nós temos o servidor Carlos mesmo, Carlinhos, que trabalha no lixo, ele ficou doente, ele foi diversas vezes no Sincert, ele ficou afastado, pediu para mudar de setor, e ainda assim a gestão manteve-o lá. E a gente ainda continua nessa briga tentando mudar isso. Ou seja, é uma briga na qual o executivo, ou seja, a gestão pública, continua insistindo no erro. E o Sincert, o legislativo e os próprios servidores vão continuar cobrando. O que é direito e tem que ser garantido. Cláudio colocou aqui uma questão interessante aqui para finalizar, que os novos candidatos, né, os pré-candidatos, devem colocar essa questão do lixo nos seus projetos de governo. E assim, o sindicato, eu sei que com certeza vai apoiar todos os itens de qualquer candidato que seja na questão da resolução do problema do lixo em Tremedal. Kleber, antes de encerrar essa isso aí, Kleber, isso já faz parte do plano diretor do município, entendeu? E nós temos agora um plano muito maior, que é o plano sanitário do município, que está sendo concluído agora e vai ser votado na Câmara, que é um plano para 20 anos, entendeu? Um plano para 20 anos, no qual o município vai ser contemplado. Eu participei lá da comissão do PISA, né? Que é o plano de saneamento básico. O saneamento básico, ele vai, dentre outras coisas, tratar sobre dejetos, esgotos a céu aberto, vazamento de água, mananciais que estão sendo contaminados e por aí vai. E isso já faz parte também da nossa linha, não só enquanto Sincert, mas enquanto esquerdistas. E eu ouvi isso da boca de um pré-candidato a prefeito, ele dizendo que uma de suas metas na questão do lixo é criar um aterro sanitário e fazer com que toda a coleta de lixo seja modernizada. Primeiro o caminhão e depois a seletividade. Bem. Kleber, só perfeito essa questão aí, colocou bem. É isso aí, Cláudio, tem que ser assim mesmo, né? O Sincert tem que ser Sincert, independente de quem seja o prefeito. E será sempre Sincert. Só voltando um pouquinho na questão das reivindicações da saúde, né? Eu até agradeço. Recebi aqui uma satisfação da secretária de saúde, dizendo que estão fazendo todos os testes, o teste rápido, com todos esses servidores, e todos irão receber a N95. Boa. Ok? Pronto, é isso aí. É isso aí. Esse espaço aqui é também para que a administração possa colocar seus esclarecimentos. Eu gostaria só complementar o que Daniel falou aqui. Em relação ao Sincert, eu acredito que todo o servidor público, todo tremedalense que realmente conheça o Sincert, desde a sua fundação, há de reconhecer que essa luta do sindicato em relação aos seus filiados em buscar condições dignas, não é algo que a gente começou a fazer agora, não. Isso foi feito no momento que o Sincert foi fundado e que a gente vem a cada dia buscando dar condições dignas de trabalho para o servidor. Talvez a gente depare em algumas dificuldades, mas isso não faz com que a gente desista. Quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem como desafio, né? E esses desafios a gente para ser superado, que o Sincert a cada dia, eu costumo dizer que o Sincert foi, digamos assim, a carta de alforria do servidor público. Essa também é uma fala de Daniel, que eu já ouvi ele em outros momentos falando. E é isso. A gente tem que buscar sempre esse diálogo, e quando não tiver mais diálogo, a gente faz como a gente já fez em tempos passados. A gente busca o judiciário, e para isso nós temos aí o Fera do Direito, que tem nos apoiado em muitas ações aí. Eu sou até grato, porque recentemente eu tive aí uma vitória aí de 7 anos que eu trabalhei como servidor público, e esse desconto ocorreu no meu contra-cheque, porém, não fui informado ao INSS, e com o apoio de Kleber e a luta, e agradecer também a Deus, eu consegui ganhar. Isso é uma vitória que eu
Eu agradeço também ao Sincert, porque é uma instituição é uma entidade que tem dado fruto ao servidor público. Tá vendo aí, Hilton? Ô, Hilton, o dele saiu agora. O seu já tem tempo, hein, Hilton? O seu já tem tempo. Ele é azarado, Hilton. Agora, assim como as outras... Um abraço aí pra Vânia, ó. Vânia Dias, lá da Ilha de Dentro, Chico, ó. Dizendo aí que essas lives estão facilitando, Kleber, inclusive a participação dela enquanto servidora. A participação de todos os servidores. Nós tivemos aí há um mês atrás aí, uma semana só com reuniões setoriais pelo aplicativo e foi muito bom, foi maravilhoso. Kleber, fala Edmar. É produtivo, porque na vida todo mundo fala, pergunta, né? Só como uma colocação. Porque assim, essas lives aqui, elas acontecerão de 15 em 15 dias. Sim. E nós vamos falar de tudo um pouquinho em relação a concurso, porque, nós fizemos uma pauta aqui. Eu vi que alguém falou sobre concurso, mas nós teremos outra pauta. Porque é coisa demais. Senão a gente... Mas aí vamos na pauta aqui, e na próxima a gente fala sobre a questão do concurso público aí. Eu acho interessante, sim. Tá certo? Certo. Assim, só para complementar, só para finalizar essa parte, a gente passa para... Assim como as demais ações de cada servidor que temos no Sincert, todas irão sair. Pode ter fé, porque essa é uma luta que a gente tem feito diariamente, Dr. Kleber e nós aqui da diretoria, acompanhado os processos de cada servidor, e o servidor acreditar que a ação dele vai sair, acreditar no Sincert. E essa luta é de todos nós. Calma, depois a gente fala sobre isso. Vamos para o momento legal agora? Vamos. Esse momento legal, um momento legal aqui na nossa live vai ser sempre assim, uma conquista. Por exemplo, nós temos várias, mas hoje de todos os servidores, inclusive aquele que deve estar pensando aí, eu vou deixar curioso, né? 15 dias, né? Alguns irão ficar curiosos aí, principalmente aqueles, né, como o Chico falou, que tem adicional por tempo de serviço, tal, RPVs, né, na justiça, mas aí tem um momento certo. Nós teremos a próxima live, as próximas iremos falar sobre tudo um pouquinho. Mas, Kleber, o servidor público talvez não deu conta da vitória que nós tivemos há poucos dias lá no STF. E essa vitória, ela não é a vitória de Edmar, não é a vitória de todos os servidores, especialmente aqui do nosso município. Fala aí para eles o que aconteceu. Rapaz, o que aconteceu foi o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ele declarou inconstitucional o parágrafo 2º do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí você me pergunta, sim, não entendi nada que você falou. Bom, eu vou trocar em miúdos. Bom, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela previa que, caso houvesse aumento da despesa com pessoal acima do limite legal de 54%, o município poderia tomar algumas atitudes, o executivo poderia tomar algumas atitudes, dentre elas a redução dos vencimentos e da jornada de trabalho dos servidores públicos municipais. Isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal dizia isso. No entanto, a lei foi de 2001. Em 2002, o PCdoB, o PT e o PSB, se eu não me engano, entraram com ação no Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade. Em 2002, essa ação ela foi julgado a liminar, que suspendeu isso aí. No entanto, os chefes dos executivos continuavam nas suas leis de diretrizes orçamentárias colocando essa atitude de reduzir os salários, mesmo com a decisão, né, liminar, né, a cautelar do Supremo. Só que, exatamente, só que na semana passada, o Supremo, por maioria, decidiu de forma definitiva que esse dispositivo é ilegal, é inconstitucional.
e está suprimindo a sua execução, né? Em relação ao executivo. Então, hoje, pessoal, hoje o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo. Se a despesa com o pessoal tiver alta, certo? Acima do limite legal, o executivo, o chefe do executivo não vai poder mais penalizar o servidor, não. Ele vai ter que cortar os gastos, né? Outros gastos, mas nunca mexer nos vencimentos e na jornada de trabalho dos servidores. Então, foi uma vitória para todos os servidores. Exatamente. Foi uma vitória para todos os servidores públicos do Brasil, certo? Moço. Que viu garantida a sua segurança jurídica, certo? Outro ponto... E a gente sabe como era isso, Kleber. Trocando em miúdos, basta falar, você vai trocar em miúdos. Pronto, você fala. Deixa eu só terminar aqui. Inclusive, queria destacar também a bancada de oposição e também os demais vereadores que votaram de forma unânime na última sessão da Câmara desse primeiro semestre, que constava na LDO esse mesmo dispositivo e a bancada de oposição requereu que fosse votado em destacado em separado, certo? E não foi aprovada esse dispositivo pela unanimidade dos vereadores. E parabenizar todos os vereadores que estiveram presentes naquela votação e que votaram favoravelmente aos servidores. Todos eles votaram favoravelmente. Então, mas parabenizar a bancada de oposição que analisou o projeto e que colocou isso no momento certo, antes de que fosse votado isso aí. Alguém quer colocar alguma coisa? Kleber, só uma curiosidade. Em relação a essa questão que foi aprovada recentemente e sancionada pelo presidente, do congelamento de salário, eu vi que você colocou... É o próximo assunto. Assunto. Tá, alguém, eu queria ver se alguém tem alguma coisa a colocar sobre isso aí, entendeu? Não, dizer que na verdade, eu não sei se confere nessa questão, Kleber, talvez não, que tinha até aquela questão que se podia até demitir concursados. Acho que não, né? Por essa questão da lei de responsabilidade fiscal, falava alguma coisa? Acho que não. Pode. Questão... exato. Mas aí, assegurando todos os direitos, e isso aí não é assim, demitir funcionário, não. Segue uma ordem, Edmar. Até chegar isso aí, demora. Entendeu? E, inclusive, o gestor pode ser penalizado. Aí eu vou trocar em... Não é uma coisa direta. Não é direta, não, de forma nenhuma. Isso aí é o último recurso, como se diz. Então, isso nos deixa mais tranquilo. Até que fim, o servidor público não pagou essa conta. Até que fim. O trabalhador em geral, né, Edmar? O trabalhador em geral. O que aconteceu é o seguinte, eu vou trocar aqui para quem está nos assistindo. Todos os anos, existe aquela fala de todos os prefeitos. Essa não é a prática só de Tremedal, não. De julho para frente, a receita cai. E a receita caindo, vai ter que demitir funcionário, vai ter que cortar o número de contratados, vai ter que diminuir o número de vencimentos, etc. e tal. Todo mundo já sabe como é que funcionava isso. Ah, mas lá em dezembro começa a melhorar a receita, a gente começa a contratar em janeiro, fevereiro e março. Era aquele chamado período de demissões. Hoje, os prefeitos não podem mais utilizar desta prática para justificando que estão no limite dos 54%. Hoje, para manter no índice, né, Glênio? Eles vão ter que tirar, cortar em outras áreas. Não, olha só, o servidor público, quando a gente fala o servidor público, o efetivo, que tem seu salário lá definido em lei, entendeu? Seu salário definido em lei. Sua carga horária. Sua carga horária é definida em lei. Então, são os efetivos que eu estou dizendo. Entendeu, Daniel? Então, assim, o que não vai poder é o prefeito, ou o governador, ou o presidente, ele pegar e diminuir o vencimento dos servidores efetivos, né? Ou a sua jornada de trabalho. Isso aí não vai poder, não. Entendeu? Pronto. É isso.
Só colocando o que não deixa de ser injusto o que faz com os contratados, né? Só colocando... É por só isso que o mais um Sinsete ponto dessa luta pelo concurso público. Exato. Concurso público, exatamente. É o que eu vou falar daqui a pouco. Vamos correndo, que nosso tempo tá acabando. Era só uma hora, hein? Só para resumir são aqui. 2 horas só. Faltam 45 minutos. Só resumindo aqui. Então, dessa vez, o servidor em geral, ele saiu, digamos assim, na vantagem, porque das últimas 2 vezes passadas aqui, como, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, o servidor público, o trabalhador foi quem pagou a conta, né? Mas dessa vez a gente saiu em vantagem. Parabéns aí, que essa luta continua olhando o lado do servidor público, sem ser só a carga, né? E aí é o seguinte, a luta nunca para, e vamos para o segundo item, né? Que é a questão do veto 17, o veto presidencial 17 de 2020, né? A gente está aqui vendo aqui as diversas confederações de servidores, eles lutando, porque com a lei complementar 176 de 2020, né, que assegurou o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, dispunha lá que os salários ficariam congelados, né? Ficarão congelados até 31 de dezembro de 2021. Esse aí, dos últimos anos, é o maior arroxo salarial da história dos servidores públicos, né? No âmbito geral, todas as instâncias. Então, diversas confederações estão lutando contra isso. O veto ele foi encaminhado para a Câmara, né, para o Congresso, e o prazo para que o Congresso deliberasse era até agora o dia 29. Então, automaticamente ele já entra na próxima pauta. É a primeira pauta, ela está destacada lá para ser votado, esse veto. Então, está sendo uma luta danada para que para que esse veto caia, certo? Esse veto do presidente caia e que assegure aos servidores a sua recomposição salarial. Aí, Chico, tem uma pergunta que, inclusive, você me fez há um tempo atrás, em relação aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de endemias. E aí, esse congelamento? Por conta do piso, a lei do piso, que foi uma conquista também do sindicato, junto à Câmara, né? Sim. Que... Aí você me pergunta, e aí, vai congelar? Não. Por quê, Chico? Eu te pergunto por quê. Porque isso aí foi aprovado antes da lei complementar. Sim. Entendeu? Então, a lei complementar, ela não vai... Cara, às vezes Deus às vezes ilumina a nossa cabeça, porque a gente nem imaginava que isso poderia acontecer. Imagine se a gente deixa para fazer a cada ano os reajustes, até chegar ao piso. Nós teríamos problemas agora, mas não vai ter problema nenhum. Pois e teve gente querendo lutar contra aquela decisão, você lembra, né, Cleber? Exatamente. Então, foi feita a proposta, muita gente deixar o pessoal aí, os agentes de endemia, os agentes de saúde, tranquilos em relação a isso. Contra o Sinsete. Então, Kleber, seria, digamos assim, seria até uma questão, se não tivesse sido aprovada essa lei lá atrás, no ano passado, de forma escalonada, né, para vigorar em 3 anos, seria até uma injustiça agora, no momento de pandemia, os servidores trabalha exatamente, né? Teria o seu salário congelado e na linha de frente, né, do combate ao Covid, mas Deus é justo e parabenizar mais uma vez aqui o Sinserte e o Legislativo, todos que fizeram parte dessa vitória aí, e a gente, graças a Deus, a gente tem acertado muito. Errar, talvez a gente tenha errado, mas foi mais acerto do que erro, né? Edmar, eu quero saber, Edmar, se tem professor aqui da zona rural assistindo aí. Eu não vi nenhum se manifestando. Alguém se manifestou aí? Agente de saúde tem algum?
Porque se não tiver professor da zona rural, agora há pouco. Se não tiver professor da zona rural, a gente deixa para a próxima live. A novidade. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Não tá dando para... Fala aí. Eu tô falando. É o seu áudio, eu acho, Edmar. É o seu. Eu tô falando o seguinte: se não, eu não vi nenhum professor se manifestar aqui. Então é novidade para eles. Mas se não tiver ninguém aqui, a gente deixa para depois, é porque não estão curiosos com a novidade. Ué, então deixa para semana, para daqui 15 dias. Deixa na próxima live. A próxima? Então, beleza. Não tem nenhum professor da zona rural assistindo, não, que eu não vi manifestar. Aqui eu só vi Adriana Costa, e Adriana Costa já falou, eu estou aqui. Pois é. Aí sim, Adriana. Parabéns por estar assistindo aí, hein? Novidade para vocês, hein? Edmar, você ou eu, Edmar? Fica à vontade aí, moço. Bom, pessoal, deixa eu aqui, localizar aqui. Pá. Lê primeiro a decisão. Não vou ler, então, não. Então faz só o resumo. Se ler aqui, a gente não sai hoje daqui, não. Deixa eu só pegar aqui ela. Bom, a decisão é grande. Bom, só a síntese aí do... Em 2016, o Sincert ingressou com mandado de segurança. Por quê? Em relação a quê? Porque o município, ele pagava a gratificação da zona rural de 10%, é isso, Edmar? Isso. Por trabalhar em escolas a mais de 2 quilômetros da residência. Exatamente, na zona rural, a mais de 2 quilômetros da sua residência. Muito bem. Só que quando chegava no período de férias, essa gratificação era cortada, mesmo o servidor não sendo transferido para outra unidade na zona urbana. Então, o município ele sempre cortava ano a ano. E a gente sempre reivindicou isso. Em 2016, nós entramos com mandado de segurança, depois de ter solicitado isso aí, está na nossa pauta de reivindicações durante muito tempo. Nós entramos com o mandado de segurança, e o juiz aqui, em Tremedal, da comarca, na época, ele deu razão ao município. Ele deu razão ao município, dizendo que era uma gratificação em caráter provisório. Só que a lei era clara. O motivo da gratificação é ele estar na zona rural, em escola da zona rural. Então, para que ele deixe de receber, a única forma dele parar de receber aquilo dali é quando ele faz mais jus. Ou seja, quando ele não trabalha mais na escola da zona rural, vai para a escola da zona urbana, por exemplo. E aí, com essa tese, nós entramos com apelação. E graças a Deus, após algum tempo, foi julgado por unanimidade no Tribunal de Justiça, na 4ª Câmara Civil, favorável à tese do sindicato. Então, a partir de hoje, já que a sentença já transitou em julgado e já deve estar sendo remetida para Tremedal, para que o prefeito seja notificado, o pagamento da gratificação vai se dar também no período de férias. A decisão já transitou em julgado, não cabe mais recurso. E, além disso, servidores, nesse caso aí, a gente tem o direito, né? A gente que eu falo, os servidores têm o direito, que trabalham na zona urbana, que tinham essa gratificação cortada, né, durante as férias. Zona rural. Exatamente, a gratificação de zona rural durante as férias, agora a gente poderá entrar com as ações referentes ao retroativo dos últimos 5 anos. Certo? Então, a gente vai fazer os atendimentos, vai informar quais são os documentos necessários para que a gente possa entrar com as ações individuais, referente à cobrança do retroativo. Mas o mandado de segurança, após o prefeito ser notificado, ele deverá ser cumprido, vai ser implementado a partir dessas próximas férias aí, para não haver mais cortes durante o período de férias. Muito bem. Palmas para o Sincert.
Cadê Paulo José? Cadê Paulo José? Paulo José que me cobrava tanto essa questão, não apareceu não, é? Professora Damiana. André Ferreira levantou um questionamento impertinente, viu? Não está na pauta de hoje, não, mas é pertinente, Cleber. Vamos colocar na próxima, Inclusive, André. eu tenho... Vamos deixar para a próxima, senão... Vamos parar lá no INSS, ou seja, a prefeitura descontou 16 meses mesmo do INSS, não é fácil. Vamos deixar para a próxima, senão aí perde o foco aqui, senão... Pronto. Então, mais que justo, né, Adriana? Mais que justo, né, professora Adriana? Justíssimo. Aí, e pode ter certeza que a semana que vem nós teremos mais uma vitória. Não vou falar não, mas daqui 15 dias nós estaremos falando para vocês, com certeza. E teremos vitórias para todos os servidores. Tem muita coisa. Bom, o momento legal aí foi esse, pessoal. Realmente foi legal, né? Realmente foi legal. Coisa boa. Isso. Verdade. Vamos passar aí agora. A gente quer agora que o nosso presidente da Câmara fale um pouquinho sobre as ações, né, do Legislativo em favor dos servidores durante esses últimos anos aí. Tudo bem? Mais uma vez, eu quero aqui agradecer a oportunidade, né, do Sincert, por me convidar para fazer parte desse momento histórico do Sincert, que é esse canal aberto aos servidores e toda a comunidade tremedalense, no momento oportuno de hoje, né, me questionarem a respeito das ações que o Legislativo vem fazendo em favor do servidor público. Quero dizer que, para mim, é uma honra, enquanto servidor, estar podendo representar não só a minha categoria, mas todas as categorias de servidores ali naquela cadeira. A cadeira não é minha, a cadeira ela é de todos aqueles que fazem justiça, né, aos direitos. A cadeira é do Sincert, é do servidor, é do injustiçado, é dos menos favorecidos. Então, eu quero dizer que, enquanto representante do servidor público ali, eu venho tentado, juntamente com os pares daquela casa, né, sempre orientado por Deus, mas pelo nosso assessor jurídico, Dr. Kleber, que, coincidentemente e felizmente, faz parte das duas casas, né, tanto da Câmara dos Vereadores como do Sincert. E juntos, a gente tem trocado algumas figurinhas e as reivindicações dos servidores, elas têm sido levadas e colocadas como prioridade, sempre prioritárias dentro da Casa Legislativa. Nunca, durante esses quase 8 anos em que eu estou lá ocupando a cadeira que me foi conferida, uma reivindicação, uma matéria do servidor público chegou lá como matéria secundária. Sempre foi tratada como matéria prioritária. E dentre as diversas conquistas e ações que nós fizemos ali, né, à frente do Legislativo, eu vou enumerar algumas aqui, porque são várias, inclusive algumas que não foram feitas, né, por conta do ano de pandemia, e eu vou dizer a vocês lá no final, algumas ações que a gente ia fazer, mas dentre elas, foi também a ação do Legislativo, em parceria com o Sincert, a aprovação da criação da Comissão Permanente de Negociação. Para quem não tem conhecimento, em tempos escuros da administração de Tremedal, o Sincert teve as portas fechadas para a negociação com a gestão. Hoje, nós conseguimos colocar na lei, entendeu? De maneira jurídica, a criação de uma comissão que é eleita pelo Sincert e respeitada pela gestão, na qual há um calendário anual. Eu não sei se ainda está tendo esse calendário, Kleber, salvo melhor juízo aí, depois você me lembre disso, onde há um calendário em que tanto a administração quanto essa comissão sentam para discutir itens da pauta de reivindicações, para que elas sejam levadas para a Assembleia e sejam resolvidas. Nós tivemos ainda, como conquista, a autorização, através da Câmara de Vereadores,
para que o município pudesse firmar acordos judiciais com os servidores. Entre esses acordos, Cleber, me lembre aí, eu acho que nós tivemos o acordo um dos acordos foi esse aí, dos agentes, tivemos acordos de precatórios. Da greve. Da greve, da greve é o mais que foi o parcelamento importante. da dívida da greve, né? Na realidade, a administração... Que é uma conquista. A própria greve, o reconhecimento dela, né, no pagamento, é uma grande conquista para o Sincert, já que o gestor daquele momento nos indiciou dizendo que a nossa greve era ilegal. E nós provamos, por A mais B, através do excelente trabalho seu, Kleber, e do trabalho sempre do Sincert, que a nossa greve foi justa, e isso foi revertido em pagamento, em ressarcimento do nosso direito financeiro, já que foi cortado o nosso salário naquele mês de agosto, durante a greve. Tivemos também aí a atualização do plano de carreira, né? O Sincert provocou, a gente caminhou para o prefeito, o plano de carreira foi revisado, melhorado, e a gente quer muito mais ainda, através do plano de carreira do Magistério Público e dos outros servidores. Ainda hoje a gente comentava que para 2021, e isso já é pauta do Sincert, nós deveremos estar encaminhando, independente de Daniel estar lá representando o servidor ou não, essa é uma pauta do Sincert, estaremos encaminhando para o gestor a revisão do Estatuto do Servidor Público, né, que é também uma matéria que já deve ser reeditada. Muita coisa mudou, muita coisa precisa ser posta ou precisa ser... Problema no áudio. Falhou. Microfone. Seu microfone está mutado. Clara? Oi, agora Alô? sim. Estão ouvindo agora? Agora Tá sim. ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Sim. Estão ouvindo aí? Você não está Tá. ouvindo a gente, não? Você tá ouvindo a Mas eu não gente? estou ouvindo vocês agora. Ah. Estamos te Então, ouvindo. vocês estão me ouvindo, eu vou falar. Pronto. Então, eu dizia o seguinte, que dentre os avanços que nós tivemos através do mandato do servidor ali na Casa Legislativa, eu acho que a aprovação e criação do plano de cargos e salários dos demais servidores, já que antes eram apenas os profissionais da educação que tinham, foi um avanço meteórico, porque o servidor deixou de ter o seu salário estacionado e passou a fazer parte da carreira do município. Ou seja, era justo o servidor que tinha 4, 5, 10 anos de casa receber o mesmo salário do servidor que acabara de entrar no último concurso público. Entendeu? Então, com a aprovação do plano de cargos e salários, tudo Aí isso acabou promovendo o serviço público. Exatamente, a progressão. A progressão é outra horizontal. A gente quer agora também. O sindicato agora quer a progressão também vertical. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo você. Não estou ouvindo vocês, não. Eu estou falando sem ouvir, galera. Nós estamos te ouvindo. Agora. Estão me ouvindo, né? Sim. Pronto. A outra questão
foi o piso nacional, que já foi citado aí, o piso nacional dos agentes de saúde e dos agentes de combate a endemias. Essa que eu acompanhei de perto, a luta de Chico sabe do que eu estou falando. Era difícil o dia que a gente estava no CICESP e Chico não entrava lá no site, né? No site oficial lá dos agentes de endemias e de saúde do Brasil, para ver o andamento do processo de aprovação do piso nacional dos agentes. E quando esse piso foi aprovado, ainda assim, nós tivemos de enfrentar um embate aqui em Tremedal, porque havia, de certa forma, uma tentativa de não conceder esse direito, alegando que os servidores de endemias de saúde já recebiam acima do piso, etc. e tal, mas a gente conseguiu provar que isso não era verdade, que o município não ia ter nenhum tipo de oneração na sua folha, já que o recurso viria, né, do próprio Fundo de Saúde do federal. E nós tivemos, dentre isso, em 2016, a reformulação da lei orgânica do município. Para quem não sabe, a lei orgânica do município é a carta magna, é como se fosse a Bíblia, ou seja, a lei orgânica para o município está assim como a Bíblia para os fiéis, para os cristãos. É ela quem dita, de fato, de maneira definitiva, o que é regra, o que é lei no município. E através da revisão da lei orgânica, né, que foi feito por uma comissão, eu, a vereadora Mônica, o vereador Zé Ornélio, que fez parte na época com o doutor Kleber, nós, então, dentre outras coisas, garantimos, através da nova redação da lei orgânica, a obrigatoriedade de todos os servidores tenham seus planos de carreira com progressão vertical e horizontal, ou seja, tanto na classe, quanto na questão de tempo de serviço, etc. Acho que vocês compreendem isso. Garantimos, através disso, o vencimento, ou seja, o pagamento dos salários nunca inferior ao salário mínimo legal. Edmar não me deixa mentir, e os professores que estão assistindo, até 2008, 2009, tinha professor, aliás, nós recebíamos abaixo do salário mínimo. Eu me lembro que em 2009, até o mês de junho, julho, o salário mínimo, que era 630, o professor recebia 622, se eu não me engano. Ou seja, recebíamos abaixo do salário mínimo. Mais do que inconstitucional, era imoral. E a gente conseguiu, através da lei orgânica, garantir que isso não mais acontecesse no município, onde o professor ganha de acordo com o piso nacional, certo? E também o estatuto, o plano de carreira do magistério público do município. Garantimos o pagamento da remuneração dos servidores até o 5º dia útil, ou seja, todos os servidores efetivos do município, por lei, devem receber seus salários até o 5º dia útil do mês. E desde então nós não tivemos mais problemas de atraso de salário em Tremedal. E eu acho que todos se lembram que há algum tempo atrás aí, servidores aqui recebiam dia 10, no mês seguinte dia 20, no outro mês não sabia que dia que ia pagar e assim por diante, certo? Hoje isso não é mais aceitável. É ilegal esse tipo de prática de qualquer gestor que assuma a prefeitura do nosso município. Garantimos o adicional por tempo de serviço a cada ano N. Isso também foi para a Câmara e foi votado por unanimidade. Conseguimos a obrigatoriedade da conversão da licença-prêmio de forma pecúnia, ou seja, o servidor que não conseguir tirar a licença-prêmio até 2 anos de sua solicitação, ele tem o direito de receber o valor, não é, Kleber? Dos seus 3 meses, que seria de licença-prêmio, ou seja, ele tem o direito de ser remunerado por aquele valor. Se o município não conceder a ele a licença-prêmio da data do pedido até 2 anos, ele, então, poderá ingressar com pedido de pecúnia, ou seja, de pagamento da sua licença-prêmio em dinheiro, já que ele não gozou desse direito. Conseguimos a licença maternidade de 180 dias, que todos se lembram. Em alguns municípios ainda né? Essa foi uma conquista nossa aqui. Em alguns municípios, a licença maternidade ainda é de 120 dias. Aqui nós conseguimos para 180, são 6 meses, né? A licença maternidade. Conseguimos também a garantia de aleitamento materno ao filho de servidora pública, porque muitas servidoras têm um filho pequeno, mas eram proibidas de levar seus filhos para seus locais de trabalho, ou para sair de seu local de trabalho e amamentar seu filho. Hoje nós garantimos na lei que a mãe, a lactante, ela tem direito de ir amamentar seu filho, de levar.
Como... Tem que olhar aí. Kleber, andamento aí, que acho que não vai, não. Travou tudo lá. Aguenta aí. Aguenta aí, que minha internet está de meio-dia para tarde. Estão ouvindo agora, né? Tô. Estão ouvindo, né, Cleber? Sim. Rapaz, eu vou ter que... Não é nem a internet, não. Eu vou ter que trocar meu notebook, bicho. Esse bicho aqui é como você disse aquele dia. É um Jurássico, rapaz. Esse notebook já tem quase 20 anos. Já deu o que tinha de dar. Apesar de ser bom, já deu o que tinha de dar. Mas, enfim, conseguimos licença para tratamento de saúde, tanto do próprio servidor como acompanhante, estabilidade econômica para o servidor que vem ocupar uma função de confiança ou de cargo comissionado por mais de 5 anos. Ele não poderá ter a perda salarial. O servidor público que assuma um cargo de comissão por mais de 5 anos e ele vai receber um salário acima do seu salário de servidor, após esse tempo, ele não poderá mais ter prejuízo no seu vencimento. Ele pode voltar para a sua função, mas o valor será adequado àquele que ele recebia antes desses 5 anos. Direito de greve, esse que é um dos grandes direitos nossos, uma das grandes conquistas, porém, a gente enquanto servidor público, enquanto entidade, a gente evita ao máximo a greve, porque sabe o quanto isso é desgastante, mas hoje nós temos esse direito garantido por lei aqui em Tremedal. O seguro contra acidente de trabalho, afastamento para o exercício do cargo eletivo, no caso, quem quer ser candidato, a vereador, a prefeito, enfim, tem o direito a se afastar sem perdas salariais, afastamento para o exercício de mandato sindical, de Edmar e outros servidores soltos que ocupam funções dentro do sindicato, né? A proibição da remoção de servidores para localidades distantes. Eu me lembro bem que quando nós fundamos o Sincert, e eu vou citar como caso eu e Edmar, nós fomos transferidos para a zona rural, para locais distantes, sendo que a gente já tinha mais de 7, 8 anos de trabalho aqui no Centro Educacional de Tremedal. O Dr. Kleber entrou com mandado de segurança, conseguiu provar a ilegalidade e a gente retornou novamente para a sede. Hoje isso é lei. É proibido qualquer tipo de remoção aqui, sem justificativa plausível. Dentre esses, nós temos uma série de outros projetos que não foram realizados, inclusive, por conta do ano. Já estava na pauta minha, de legislador, enquanto presidente da mesa diretora da Casa Legislativa, para esse ano. Inclusive, eu e Kleber já havíamos contactado algumas empresas que prestam esse serviço, que era a realização do concurso público da Câmara, né? Um concurso que iria gerar 6 vagas para servidores efetivos, uma vez que, enquanto órgão público, o próprio TCM, ele orienta, né? E para a gente também, enquanto legisladores que conhecemos da lei e servidores, nós sabemos que há necessidade. Um órgão público como a Câmara de Vereadores não pode trabalhar com servidores na sua totalidade, contratados ou comissionados, né? Isso acaba virando, assim como na prefeitura, cabide de emprego. E é por isso que a gente tentou, para esse ano, fazer o concurso público. Infelizmente, nós fomos impedidos por conta da pandemia, mas eu espero que o próximo gestor daquela casa, né, consiga levar isso adiante e realizar esse projeto, que não é só meu. Na verdade, é um projeto para o município, para o servidor, para o cidadão que quer prestar um concurso público e pleitear uma estabilidade trabalhista. Tínhamos também, para esse ano, além do concurso público, outras questões de projetos que não vamos poder realizar, mas, enfim, de antemão, eu quero aqui dizer que fizemos ainda a revisão salarial desde o primeiro ano de gestão minha na Câmara. Eu fiz questão de reajustar o salário de todos os servidores daquela casa, uma vez que os salários já eram todos defasados, e lá são servidores públicos como qualquer outro. Então, essa revisão foi feita também na nossa gestão, e, é claro, nós precisamos entender que o Poder Legislativo não tem dono. Ali é a casa do povo e o mandato também é do povo. Então, enquanto servidor, enquanto legislador, estarei sempre à disposição, Kleber, Edmar, Chico, todos aqueles que nos assistem, para levar lá para casa
como pauta de discussão, como pauta de trabalho, aquilo que, de fato, é do interesse do servidor público, do cidadão, da comunidade e dos menos favorecidos como um todo, certo? Então, eu quero aqui deixar o meu muito obrigado a todos aqueles que confiaram a mim o direito de representá-los na Câmara de Vereadores, sobretudo aos servidores, que eu faço questão de dizer que são a minha bandeira de luta, né? Mas tem também o homem do campo, o estudante, o aluno, né? Os jovens, as mulheres guerreiras, trabalhadoras do nosso município. Eu que sou um feminista nato, não aceito de forma nenhuma tipo de agressões contra a mulher, seja ela qual for. Eu acho que as mulheres, elas têm o direito de ocupar os espaços que quiserem. E nisso eu uso como referência aqui a vereadora Mônica, que é uma vereadora, uma colega aguerrida, que tem feito um brilhante trabalho, representante da causa rural, né, dos pequenos produtores, enfim, e claro, da mulher. Mas nós precisamos também focar na questão do Covid. E eu quero aqui deixar só uma fala de repúdio, porque assim, eu não vi ninguém falando disso, mas eu quero trazer isso aqui à tona. A gente falou aqui de proteção dos EPIs para os agentes, para aqueles que estão trabalhando com a higienização. Mas nós temos no município uma barreira sanitária que agora está funcionando 24 horas, como disse André aí, porém, eu vejo e também já recebi denúncias de alguns que trabalham lá, que eles trabalham lá com segurança zero, e de fato é segurança zero. Quando a gente passa pela barreira, os agentes que lá estão para nos monitorar estão tão seguros quanto a gente. Não estão com os EPIs de segurança necessários, eles não têm sequer algum tipo de orientação e de garantias na abordagem aos que ali param. Me disseram até que os lanches que a comunidade levava de vez em quando para eles foi proibido, porque, segundo a gestão pública, eles não podem receber patrocínio. Enfim, então, há um certo descaso. Então, eu quero deixar aqui um pedido à secretária de saúde, ao gestor, que olhe com um pouco mais de cuidado para aqueles que estão na linha de frente. Aqueles da barreira sanitária são primordialmente os da linha de frente. São eles que têm o primeiro contato com aqueles que vão entrar no município como transporte do coronavírus. Então, eu peço aqui aos responsáveis pela saúde do nosso município que faça, de fato, a garantia e a segurança daqueles que estão trabalhando na barreira sanitária. No mais, eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite, a audiência dos nossos internautas, dizer ao presidente Edmar que eu sou suspeito para falar de vosso trabalho, companheiro, né? Eu que sou um admirador nato, porque vi a construção do Sincert na sua pessoa, e o Sincert tem, de fato, a sua cara. Quando o servidor procura o Sincert, ele sabe que ele está procurando uma entidade que tem à frente dela um cidadão, um professor, um pai de família, mas, acima de tudo, um leão, que está disposto a brigar com tudo e com todos para defender o direito, desde o gari até o professor. Então, eu quero aqui, em nome de todos os servidores públicos, agradecer o convite a Chico, a Kleber, né, e a todos do Sincert que fazem parte da diretoria, dizer que, para mim, é uma honra fazer parte dessa instituição, mas, sobretudo, de representá-lo também na Câmara dos Vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Sim, estou aberto aos questionamentos. Se algum internauta obrigado, quiser fazer alguma pergunta, dar alguma sugestão, estou aqui para responder e para contribuir. Obrigado, vereador. Eu não estou ouvindo, Kleber. O áudio vamos encerrar aqui agora. Deixa eu tirar aqui e colocar novamente. Palavras de encerramento aqui. Primeiro, Chico, você tem deixar aí uma mensagem para os nossos internautas? Agradecer a todos pela audiência e pedir àqueles que vêm de outros estados, tenha consciência, cumpra aí de forma tranquila, fique em casa. O período de quarentena é de fundamental importância. Algo me chamou a atenção, porque recentemente foi um carro clandestino que estava vindo de São Paulo, foi abordado, se não me engano, indo para Poções, e tinham 14 pessoas, foram testadas, das 14, 9 testou positivo. Então, enfim, é importante ter essa consciência
E gostaria de pedir a todos os tremedalenses que cumpram aí as medidas de proteção, usem máscara quando sair na rua, usem o álcool em gel para higienizar as mãos e faça desse momento de Covid aí um momento de ser solidário, porque quando você se preocupa com a saúde, com a sua saúde, você também está se preocupando com a saúde do próximo, né? E agradecer a todos aí, a Dr. Kleber, por esse trabalho que tem feito à frente do Sincert aí. Presidente Edmar, nós sabemos que a luta não é fácil, mas a gente sempre buscando aí os direitos do trabalhador. E nós temos aí essa tarefa de estar ouvindo a cada servidor, trabalhando para defender os direitos de todos. E é isso, parabenizar a todos aí. Obrigado pela audiência e fique com Deus e uma ótima noite a todos. Gostaria, antes de passar para o presidente, de agradecer aí aos internautas que acompanharam a live, agradecer ao presidente Daniel por ter aceitado nosso convite, né? E estado aqui conosco, prestando esclarecimentos aí sobre as ações do Legislativo em favor dos servidores, né? Informar aqui que nas próximas lives aí teremos outros convidados, como dissemos também, a administração está aberta aqui também, o espaço da administração para quem quiser fazer qualquer posicionamento, qualquer esclarecimento também está aqui aberto. E agradecer aí a confiança do Sincert que tem depositado no nosso trabalho. E eu sempre tenho falado, não é advogado que é bom, não. O que é bom é o direito. E quando o direito é bom, rende fruto. Então, pessoal, agradecer cada servidor que está em sua casa aí. Vamos tomar cuidado aí com o Covid. Não está fácil aí. O vereador Daniel é um exemplo claro disso aí. A sua família perdeu 2 entes nesse curto período aí de 15 dias, né? Mas é isso. Vamos continuar aí na luta, fazendo os nossos atendimentos individuais. Procurem Chico, procurem Edmar, para fazer as marcações, servidores. Estamos aí na hora que for. Agora você pode ser atendido em casa, em qualquer lugar que você estiver. É só entrar em contato com o Chico, com o Edmar, marcar o horário e pronto. Você é atendido em casa. Viu? Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Edmar, você encerra aí. Primeiro que a previsão era de 1 hora, né? Já vamos chegando aqui em 2 horas. E, inclusive, é até bom que as próximas sejam 1 hora mesmo. É porque às vezes fica um pouco cansativo para o pessoal, para a gente também. Então, mas de qualquer forma, surgiu a primeira e surgiu, assim, algumas perguntas. Aí não tem jeito para a gente deixar de responder. Mas você que é servidor público, pode ficar tranquilo que nós vamos falar de todos os temas. Vamos falar de INSS, vamos falar das conquistas, vamos falar das ações, vamos falar de tudo em relação a você. Mas eu gostaria só neste momento aqui, finalizando minha parte, de dizer ao servidor público que nós temos muitas falhas. Eu tenho falha, o sindicato tem falha, sim, com certeza. Mas este sindicato aqui, este humilde sindicato, é um sindicato de trabalho. É um sindicato que defende você. Eu sei que nós temos muitas dificuldades, isso é normal. A cada dia que passa, é como se fosse o primeiro. Para mim, nessa luta, eu trabalho assim, é como se fosse o primeiro. A vontade de fazer, a vontade de trabalhar, a vontade de defender você, servidor público, contra quem quiser ou quem quer que seja. Né? Estamos aqui para isso. Mas para isso acontecer, nós precisamos do apoio de vocês. Precisamos do apoio de cada um de vocês. Somos fortes porque estamos juntos. Essa é nossa força. Este é um sindicato honrado e conhecido em todo o Sudoeste Baiano. É preciso que a sociedade, o povo de Tremedal, reconheça também. Sabemos que é reconhecido. Não leve este momento para um lado político partidário. É um lado político social, onde a gente fala da limpeza pública, tentando ajudar a administração, onde a gente fala das condições de trabalho dos garis, onde a gente fala dos professores, dos motoristas, da saúde, enfim. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Obrigado. Valeu.